Agora vamos comentar a classificação dos aquíferos quanto à pressão hidrostática, que é uma classificação que se baseia no nível de pressão hidrostática que o reservatório está submetido. Com base nessa classificação, temos os seguintes tipos de aquíferos: os denominados aquíferos livres ou não confinados e os aquíferos confinados. Vamos discutir agora os aquíferos livres ou não confinados, representados na figura abaixo, ou seja, são aquíferos onde o limite superior de saturação representa uma superfície real, que é denominada de nível freático. Esse nível freático está submetido a uma pressão atmosférica, pois a zona vadosa acima desse nível, os seus poros estão parcialmente preenchidos com ar, que corresponde à pressão atmosférica, e parte com água. Esses aquíferos normalmente ocorrem a profundidades de alguns metros a poucas dezenas de metros da superfície. E, em geral, observa-se que, à medida que se bombeia um poço que capta a água desse aquífero, é observada uma redução da espessura saturada. E o mecanismo principal de liberação da água é a drenagem, ou seja, o esvaziamento gravitacional dos poros, sendo que, à medida que se bombeia um poço, o nível da água subterrânea reduz, criando uma feição conhecida como cone de depressão ou cone de rebaixamento. A seguir, temos uma representação de um aquífero livre, com a espessura saturada H0, um poço que captando água desse aquífero. Inicialmente, abaixo do nível freático, todos os poros estão preenchidos com água, caracterizando o que chamamos de zona saturada. Simulando o bombeamento do poço, observa-se que o nível de água subterrânea inicial ocorre um rebaixamento, produzindo uma feição conhecida como cone de depressão ou cone de rebaixamento. E aquela região anteriormente totalmente preenchida com água, os poros são gradativamente esvaziados, liberando a água do armazenamento através do esvaziamento gravitacional desses poros, acarretando, consequentemente, numa redução da espessura saturada, à medida que esse poço é bombeado. Dessa forma, duas coisas são importantes se entender a partir dos aquíferos livres ou não confinados. A primeira delas, a parcela de água liberada do armazenamento do aquífero, representada pela descompressão da água e pela compactação do aquífero, é muito baixa ou desprezível. Enquanto que o principal mecanismo de liberação da água, como informado anteriormente, corresponde à drenagem gravitacional dos poros. Esses poros vão esvaziando, liberando a água para o poço que está sendo bombeado. O esvaziamento gravitacional dos poros corresponde à porosidade efetiva. Em síntese, a porosidade efetiva corresponde ao principal mecanismo de liberação de água nos aquíferos livres. Existe um subtipo de aquífero livre, que são os aquíferos suspensos ou temporários, que compreende acumulações de água sobre aquicludes e pode corresponder a lentes de sedimentos argilosos impermeáveis na zona vadosa, ou seja, acima do nível freático, formando níveis lentiformes de aquíferos livres acima do nível freático principal. De um modo geral, esses aquíferos possuem extensão limitada e caráter temporário, pois essa água é drenada para o aquífero subjacente. Já o segundo tipo de aquífero compreende os aquíferos confinados, ou seja, são aqueles onde, em qualquer ponto, a água está submetida a uma pressão superior à atmosférica, ou seja, representam situações mais profundas do que os aquíferos livres, se posicionando em dezenas, centenas ou até milhares de metros de profundidade. Em geral, elas ocorrem, como mostrado na figura, quando um estrato permeável, que compreende um aquífero com elevada condutividade hidráulica, está confinado entre duas unidades pouco permeáveis, podendo corresponder a aquitardes ou aquicludes, a depender do tipo de material geológico e da condutividade hidráulica, sendo que os aquitardes apresentam condutividade hidráulica baixa e os aquicludes condutividade hidráulica muito baixa. Uma característica importante desses aquíferos é que eles permanecem em qualquer instante totalmente saturados, mesmo durante o bombeamento dos poços. E o principal mecanismo de liberação de água, diferentemente dos aquíferos livres, é a compactação do aquífero e a expansão da água, ocasionados pela diminuição da pressão hidrostática com o bombeamento. Novamente,
A representação mostra um esquema de um aquífero confinado entre duas camadas impermeáveis ou aquicludes. Esse tipo de aquífero pode ser classificado como confinados não drenantes ou aquíferos confinados drenantes. Começando nossa análise pelo aquífero confinado não drenante, ou seja, aquíferos que apresentam como camadas impermeáveis aquicludes. Novamente, dentro do aquífero, observa-se que todos os poros estão totalmente preenchidos com água, caracterizando o que chamamos de zona saturada. Nesse tipo de reservatório, como a camada aquífera está confinada, a água está pressurizada e submetida a uma tensão total, que corresponde ao somatório de duas parcelas. Uma delas é a pressão hidrostática da água, ou seja, metros de coluna d'água acima de um ponto, e a tensão efetiva, que corresponde ao arranjo dos grãos sedimentares na formação geológica. Nesse sentido, quando um poço é bombeado, igualmente é observado um rebaixamento do nível da água do seu poço inicial. Contudo, os poros desse aquífero não são esvaziados, ou seja, os aquíferos confinados permanecem em qualquer instante totalmente saturados. Então, como é que essa água é liberada do armazenamento? Ela é liberada através do aumento da tensão efetiva, ocasionada pela compactação do aquífero, ocorrendo a redução da espessura dessa camada aquífera devido ao peso, e posteriormente pela redução da pressão hidrostática com o bombeamento. Essa água é expulsa através da descompressão da água. Portanto, a água é liberada do armazenamento para abastecer um poço que capta a água de um aquífero confinado através de dois fatores: da descompressão da água e da compactação do aquífero. Já um aquífero confinado drenante responde a um caso particular de um aquífero confinado. Na representação temos uma sucessão de camadas sedimentares, compreendendo um arenito seco, uma zona vadosa, um arenito saturado, correspondendo a um aquífero A, uma argila arenosa, com a condutividade maior que zero, correspondendo uma camada confinante com características semipermeáveis, sobreposta a um arenito que compreende um aquífero B, e abaixo temos um embasamento cristalino. Vamos considerar um poço que capta o aquífero A e que apresenta uma carga hidráulica em relação a um dato, que é uma superfície de referência, como HA. E o segundo poço que capta a água do aquífero B. Como o aquífero B está limitado com uma camada impermeável representada pelo embasamento cristalino e uma camada semi-impermeável caracterizada por uma argila arenosa, o aquífero B é do tipo confinado. Logo, essa água está submetida a uma pressão acima da pressão atmosférica. E quando o poço é perfurado, ocorre uma descompressão do aquífero e essa água ascende num fenômeno chamado de artesianismo, produzindo um nível diferente do nível de pressão atmosférica do aquífero A, que corresponde a um aquífero do tipo livre. Portanto, devido a essa ascensão do nível da água, o aquífero B apresenta uma carga hidráulica maior do que a carga hidráulica do aquífero A. Nessa circunstância, como a argila arenosa corresponde a um hectare, ou seja, são reservatórios hídricos que armazenam água e transmitem lentamente, essa transmissão ocorre verticalmente entre os dois aquíferos sobrepostos. Dessa forma, como o nível da água do aquífero B é superior ao nível da água do aquífero A, que vamos chamar de nível potenciométrico, ocorre um fenômeno chamado de drenança vertical. Nesse caso, uma drenança vertical ascendente, ou seja, a água do aquífero B drena verticalmente para o aquífero A. Em síntese, quando ocorre esse fenômeno de drenança vertical associado à presença de uma camada semipermeável ou um hectare, o aquífero confinado ele é denominado de aquífero drenante. Quando ocorre o bombeamento do poço, observa-se um rebaixamento progressivo desse nível da água no poço. O rebaixamento do poço produzido pelo bombeamento pode ocorrer um desequilíbrio das cargas hidráulicas na região onde ocorre o cone de rebaixamento, como ocorre na região rachurada. Ou seja, nessa região que inicialmente ocorria uma drenança vertical ascendente, com o rebaixamento do nível da água, a carga hidráulica do aquífero A passou a ser maior do que a carga hidráulica do aquífero B, ocorrendo uma zona de inversão de cargas hidráulicas produzidas pelo bombeamento. Irá ocorrer uma drenança vertical descendente. Esse fenômeno é muito comum nos aquíferos confinados drenantes. Em síntese, em algumas situações geológicas, os aquíferos confinados dão origem a um fenômeno conhecido como artesianismo. Esse fenômeno é responsável por poços jorrantes,
também conhecido como poços surgentes. O nível da água ascende até um determinado nível de pressão desse aquífero, que pode ser acima da superfície. Desse modo, a água na zona de recarga penetra um aquífero confinado em direções a profundidade crescentes. E à medida que ela vai fluindo, a pressão vai aumentando, pois ocorre um aumento da coluna d'água sob esse ponto. E a água passa a sofrer a ação da pressão hidrostática dessa coluna d'água entre a zona de recarga e um ponto em profundidade. Nesse momento, quando o poço é perfurado e capta água desse aquífero, a água tende a subir, induzida pela pressão hidrostática, e tenderá a alcançar um nível de pressão atmosférica extrapolado da sua zona de recarga. Quando esse nível de pressão atmosférica está acima da superfície topográfica, ocorre uma surgência e a água começa a jorrar, formando poços jorrantes ou surgentes, como mostrado na figura ampliada. E a formação desse tipo de aquífero requer algumas condições. A primeira delas é uma sequência de estratos inclinados, onde pelo menos um estrato permeável encontre-se entre dois estratos impermeáveis, e uma situação geométrica em que o estrato permeável intercepte a superfície, permitindo a recarga da água nessa superfície. E a altura do nível da água no poço corresponde ao nível potenciométrico, ou seja, o nível de pressão do aquífero, cujo conjunto define o que chamamos da superfície potenciométrica da água. Portanto, quanto à classificação dos aquíferos quanto à pressão hidrostática, temos que a superfície freática corresponde ao nível da água sob a pressão atmosférica, que caracteriza os aquíferos do tipo livre, como o aquífero A, e o poço tubular destacado está captando água no aquífero livre. Vejam que a superfície freática corresponde a uma superfície real, submetida à pressão atmosférica. Já o aquífero B está limitado entre duas camadas impermeáveis, cuja área de recarga é onde essa camada permeável intercepta a superfície. Nessa região, a água está submetida à pressão atmosférica. O prolongamento do nível de pressão atmosférica do aquífero B compreende a superfície potenciométrica. Nesse tipo de aquífero, a água, à medida que flui em profundidades crescentes, aumenta a pressão hidrostática da água, pois ocorre um aumento da metragem de coluna d'água acima do ponto. E quando um poço é perfurado, também chamado de poço artesiano, ocorre um alívio dessa pressão hidrostática e o nível da água ascende até de alcançar o nível de pressão atmosférica desse aquífero. Quando esse nível ou superfície potenciométrica está acima da superfície topográfica, pode ocorrer um fenômeno de artesianismo responsável pela formação dos poços jorrantes. Em síntese, entendo como superfície potenciométrica a altura do nível da água correspondente ao nível de pressão, ou seja, a pressão acima da pressão atmosférica do aquífero confinado. Percebam que a água flui em direção a profundidades crescentes, pressurizando-se. E na zona de recarga, os aquíferos confinados se comportam como aquíferos livres, ou seja, a água está submetida à pressão atmosférica, pois nessa região a camada intercepta a superfície. E à medida que a água flui em direção a profundidades crescentes, a água vai adquirindo cada vez mais pressão. O aquífero vai se tornando cada vez mais confinado. O termo drenante e não drenante vai depender da carga hidráulica da camada superior que limita o aquífero confinado. Quando a carga hidráulica é igual a zero, temos os chamados aquíferos confinados não drenantes. E quando a carga hidráulica é maior que zero, essa camada apresenta alguma fluidez que pode ser ascendente ou descendente. No caso representado, temos que o nível potenciométrico do aquífero confinado está acima do nível freático, caracterizando uma diferença de carga hidráulica, onde a carga hidráulica do aquífero B é maior que a carga hidráulica do aquífero A, ou seja, a água sai do aquífero B para atravessar, ou seja, sofrer um processo de drenança na camada semi-permeável em direção ao aquífero A. Então temos o básico sobre a água subterrânea, iniciando com o nível freático, que é o topo da zona saturada submetida à pressão atmosférica, e limita dois compartimentos. Acima, chamado de zona vadosa, onde os poros estão parcialmente preenchidos com ar e água, e a zona saturada, onde os poros estão totalmente preenchidos com água. Acima do nível freático, temos o que chamam de franja de capilaridade, que é uma zona superior ao lençol freático, na qual a água é mantida devido à subida por capilaridade, forças de tensão superficial, adesão e coesão da água subterrânea. Na representação temos um aquífero superior, tipo livre, porque o nível da água subterrânea está submetido à pressão atmosférica, e abaixo temos um aquífero confinado, limitado por duas camadas confinantes, que restringe ou inibe o fluxo da água subterrânea de um aquífero para outro. Como o nível de pressão do aquífero confinado é elevado quando perfurado um poço, esse nível tende a se elevar
produzindo um fenômeno de artesianismo, muitas vezes responsável por poços jorrantes. O nível da água subterrânea associado ao aquífero confinado é chamado de nível potenciômetrico, que corresponde à altura acima do dado, no qual a água se eleva quando o aquífero confinado se despressuriza. Esses aquíferos, seja livres ou confinados, drenam água e quando interceptam em determinadas condições, como escarpas e zonas de falhas, um aquífero pode interceptar a superfície, dando origem às nascentes. Desse modo, as nascentes é uma evidência da interação entre água superficial e água subterrânea, que irá compor as drenagens superficiais representadas pelos rios. Por fim, temos como os principais problemas associados à água subterrânea o processo de contaminação. Já sabemos que, diferentemente da água superficial, a água subterrânea, uma vez contaminada, é muito difícil de autodescontaminar por processos naturais. A figura mostra diferentes fontes de contaminação, como, por exemplo, fossas sépticas, tanques, pesticidas agrotóxicos, bacias de rejeito, etc. Portanto, a facilidade de reverter uma contaminação de um aquífero depende da recarga. Em geral, quanto mais rápida for a recarga, mais fácil é o processo de autodescontaminação de um aquífero. E como informado anteriormente, uma vez contaminado, é muito difícil de autodescontaminar um aquífero. Para isso é necessário a construção de alguns poços especiais de infiltração, em que aumente a taxa de recarga desse aquífero e faça com que esse contaminante seja disperso no reservatório.